Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Como o Renato disse, meu nome é Aparecido. Eu sou responsável pela área de serviços e tecnologia na PS3. Eu e o Renato dividimos aí a tarefa de irmos até o cliente e avaliarmos se o Preactor vai trazer benefícios para a sua empresa ou não. Ele do ponto de vista econômico e comercial, para viabilizar a solução, e eu do ponto de vista técnico e de serviços, para vermos se o Preactor realmente vai trazer os benefícios para a sua empresa. Porque o APS é uma solução de indústria 4.0, é uma solução de vanguarda. O APS da Siemens, que é o Preactor, é líder de mercado, mas não é uma panaceia para todos os males. Pode ser que na sua indústria o APS não seja a melhor solução. Não quer dizer que para todas as indústrias, todos os tipos de processo, cabe um APS. Por isso é necessário fazer um assessment, fazer uma avaliação técnica para que a gente, junto com a Siemens, ofereça uma solução que realmente vai trazer benefícios para a tua empresa. Por isso, o nosso objetivo hoje é falarmos sobre os benefícios em planejar e programar a produção com ferramenta APS. Ok? Depois, eu pretendo usar o quê? Uns 30, 35 minutos nessa exposição. Aí teremos uns 15 minutos de perguntas e respostas também no final. Tá? E, iniciando essa questão de APS, a própria sigla APS já nos propõe um início de discussão. Porque APS significa Advanced Planning and Scheduling. Então, isso quer dizer o seguinte, que eu já posso separar um APS numa família de produtos. No caso, o Preactor é uma família de 8 produtos. Você tem 2 produtos chamados de AP e 6 produtos chamados de AS. Ora, mas o que é AP? O AP é como se fosse a metade do APS. Ele é o Advanced Planning. Ele faz o planejamento de necessidades. Ele poderia substituir aquilo que nós temos hoje dentro dos nossos ERPs, com o nome de MPS e MRP. Com uma diferença, que dentro do nosso ERP, nós fazemos isso com capacidade infinita. E no Preactor, usando o produto AP, Advanced Planning, nós podemos fazer isso com capacidade finita. Já a outra família de produtos, que é o AS, é um APS focado em capacidades, Advanced Scheduling. É para fazer a programação com capacidade finita e substituir nossas planilhas eletrônicas, com vantagens. Bom, neste ponto, cabe observar que acontecem algumas coisas pitorescas quando a gente vai fazer um assessment num cliente. Então, eu e o Renato, quando vamos no cliente, uma das nossas, digamos assim, funções é ver se o cliente precisa do AP ou do AS, ou se ele precisa de ambos, ou se ele não precisa de nenhum dos dois, nem do AP nem do AS. Pode acontecer. Em um dos clientes em São Paulo, que hoje é nosso cliente, um cliente importante, quando nós apresentamos o assessment para o presidente e dissemos a ele que para a indústria dele bastava o AS, o Advanced Scheduling, ele ficou frustrado. Disse, pô, Aparecido, então eu não vou botar um APS na minha empresa, eu vou botar só um AS. Todo mundo vai ter APS e eu não vou ter APS.
Aí coube uma explicação para ele que eu vou repetir aqui para vocês. O AS, Advanced Scheduling, ele é um APS completo. Só que ele é um APS focado nas capacidades. Mas com ele você também vai fazer planning e vai fazer scheduling. Então, embora ele seja a família do AS, dos 6 produtos, ele tem a parte planning e a parte scheduling, planning de capacidades, scheduling de capacidades. Compreende isso? Quando você joga as ordens firmes no chão da fábrica, para esta semana, ele está fazendo scheduling, ele está fazendo programação. Mas quando você joga as ordens planejadas apenas, da semana que vem em frente até o final do mês, ele está fazendo planning das ordens de produção. Então, embora ele seja AS, ele é um APS completo. Da mesma forma, o AP, Advanced Planning, ele também é um APS completo. Porque quando você está planejando o que produzir, onde produzir, quanto produzir de cada família, de cada produto, você está fazendo planning. Mas como no AP você faz isso com capacidade finita, você está olhando se os gargalos vão dar conta daquilo que você está planejando. Então ele está fazendo um MPS. O que é um MPS? Master Production Schedule. Então o AP também é um APS. Ele faz planning de necessidades e faz schedule dos gargalos. Então, ele também é um APS completo. Perfeito? Essa é a família, então, dos 8 produtos do líder de mercado Preactor. Muito bem. Neste ponto, vamos dizer assim, cabe a pergunta fundamental, que é o objetivo da nossa fala. Quais são os benefícios, afinal, de usar esse APS? É como o Daniel disse, essa porta de entrada para a indústria 4.0. É a maneira mais fácil de eu ter a minha fábrica hoje, uma cópia digital dela. O que está acontecendo no chão da fábrica, ter aqui no meu notebook, no meu servidor, perfeito? Percebendo o que está acontecendo agora na fábrica. E reprogramando e reajustando para que ali no meu computador, na minha tela do PCP, eu tenha um espelho do que está acontecendo na fábrica. É como se fosse um digital, né? Um twin, um gêmeo digital da fábrica ali no computador. Perfeito? Então é o primeiro passo para a indústria 4.0. E quais seriam os benefícios? Eu costumo resumir numa tríade. São muitos benefícios, conforme nós vamos ver. Mas eu costumo resumir numa tríade, que é agilidade, visibilidade e produtividade. Tá? Ou seja, agilidade, porque com um software deste tipo, eu consigo reprogramar a minha fábrica quantas vezes eu precisar por dia, em questão de minutos e segundos. Sou ágil para fazer uma correção da programação da fábrica. Eu não preciso ficar o dia inteiro numa planilha Excel para depois ainda achar que resolvi o atraso, ou achar que resolvi o pedido que caiu de paraquedas, que passou na frente dos outros, ou que resolvi a quebra de máquina. Em poucos minutos, em alguns casos, em poucos segundos, com agilidade eu reprogramo. Então esse, para mim, é um benefício importante. Quando eu vou para visibilidade, eu conecto com agilidade, porque eu coloquei um pedido do presidente na frente dos outros, né, um PP, e enxergo lá no final do mês a consequência desse pedido que eu passei na frente dos outros. Eu tenho visibilidade. Se quebrou uma máquina e eu fiz o ajuste da programação porque a máquina quebrou, eu imediatamente enxergo a consequência
dessa quebra dessa máquina, ou desse atraso de produção, ou desse atraso de fornecimento? Onde ele vai impactar daqui 2 semanas nas entregas? Quais pedidos vão atrasar? O nome disso é visibilidade. Né? Por outro lado, produtividade é o decantado. Eu quero ganhar produtividade porque quero otimizar setup, quero otimizar o IP. Não é isso? É o que todo mundo decanta do APS. Tá? Embora eu considero que os três benefícios juntos representam realmente o resumo dos benefícios para a empresa. Mas já que produtividade é o decantado, vamos fazer um exercíciozinho rápido aqui, muito conhecido de vocês, para entender essa questão de produtividade. Imagine que você tem 3 produtos para produzir, um verde, um amarelo e um vermelho. E você, como PCP, fez essa programação ali. Você programou primeiro o verde, depois o amarelo, depois o vermelho. Certo? Quantos dias você está precisando para dar conta dessa produção? 11 dias. Né? Está bem claro lá na frente. Aí eu entrego essa programação aqui para o meu amigo Ademir, da Mitiza, que usa o Preactor, a P e a S lá na Mitiza. E o Ademir diz assim, Aparecido, que tal a gente fazer essa mesma programação em 8 dias apenas? O que o Ademir fez de diferente? Eu poderia ter entregue aqui para a Fremax também, né? Nosso grande cliente de AP e AS aqui em Joinville, também usa os 2 módulos, vários produtos da família. Ok, o Ademir resolveu fazer em 8 dias. O que ele fez de diferente? Por que eu levei 11 dias e ele levou 8 dias? Qual a produtividade que eu tive aí quando o Ademir programou? 3 dias em 11. Quanto é isso, gente? Isso é 26%, 27% de produtividade. E o que ele fez de diferente? Você já percebeu o que ele fez de diferente? Simplesmente, eu programei o verde antes e o vermelho por último. Ele programou o vermelho antes e o verde por último. Opa! Então o negócio ficou complicado. Então, em matérias de scheduling, em matéria de programação, se eu tenho 3 produtos e eu mudo qual eu pego primeiro e qual eu pego por último, dá um resultado completamente diferente. 3 produtos. De quantas maneiras eu posso programar diferente? Fatorial de 3. 6 maneiras diferentes. Não é isso? Então, aí que reside o problema fundamental da programação, em ganhar produtividade. De quantas maneiras diferentes, quantas alternativas diferentes nós temos para programar 5 produtos, A, B, C, D, E, em uma máquina só? Resposta conhecida de todo mundo. Fatorial de 5. 120 maneiras diferentes. E se eu tivesse 2 máquinas? Resposta também muito conhecida. Fatorial de 5 vezes fatorial de 5. 14.400 maneiras diferentes. Vamos avante. E se eu tivesse 10 produtos? 3.628.800 alternativas diferentes. Mas 10 produtos é fichinha para nós, né? Vamos colocar 30 produtos? Quantas maneiras diferentes? 30 produtos em 2 máquinas? 2,65 vezes 10 na mais 32 alternativas diferentes. É tanto zero que não dá para dizer zilhões, trilhões. Tem que falar quinquilhões, igual o tio Patinhas falava uns tempos atrás, quando contava o dinheiro dele, né? Quaquilhões, ele falava. Então, quaquilhões de alternativas. Agora, pare para pensar o seguinte.
Suponha que você tivesse um computador igual da NASA, capaz de processar 100 kMIPs por segundo. Quanto tempo você acha que ele ia levar para fazer todas aquelas quaquilhões de alternativas e dizer qual é a melhor? Alguém aventura? Ia dar uma travadinha? Se ele não travasse, olha o tempo que ele ia levar. Pergunta: você pode esperar tudo isso? Consequência imediata: não existe solução matemática viável. A única maneira de encontrar o ótimo seria comparar todas as combinações possíveis. Mas eu vou levar 80 trilhões de anos. Como se chama isso em matemática? NP hardness. Non-Polynomial Solution Hardness. Não existe uma solução polinomial para resolver isso em matemática. Você tem que fazer análise combinatória e testar todas as alternativas para dizer qual é a melhor. Mas não tem força computacional para fazer isso. Então, como é que eu vou resolver isso, gente? Se não tem força computacional. Então, eu vou acrescentar um pouco de complexidade. Porque não se trata apenas de 30 operações em 2 máquinas, que dá lá 3 quaquilhões de alternativas. Se trata de quê? Se trata de como programar muitas operações, porque não são 30. Quantas operações nós temos nos nossos clientes? Nós temos vários clientes aqui hoje. Nós temos cliente com 11 mil operações, com 8 mil operações, com 20 mil operações. Não se tratam de 2 máquinas. Nós temos clientes com 100 máquinas. Temos cliente em Timbó com 890 máquinas. Rudolf, 900 máquinas. Então não são 30, são milhares, não são 2, são centenas. Qual é a solução para isso? Resposta: regras inteligentes, heurísticas. Esse é o pulo do gato do Preactor, o APS mais inteligente do mercado mundial. Não é à toa que a Siemens, em 2013, quando estava naquela iniciativa lá de investir os 11 bilhões para se capacitar a ser a maior empresa da indústria 4.0, procurou o líder de mercado e comprou a Preactor. Por quê? Porque a Preactor descobriu na Inglaterra, desde 1990, 92, ela descobriu o pulo do gato. Enquanto alguns cientistas de computação e de engenharia de produção se batiam lá com as soluções de análise combinatória, sem solução, outros cientistas procuravam a solução do algoritmo genético. Achar a resposta por probabilística. É igual você vai depurando a raça de um cavalo, fazendo cruzamentos de pai, filho, tio, coisa e tal, para chegar na solução ótima, por genética. Isso é probabilidade. Tinha cientistas procurando achar o sequenciamento ótimo por algoritmo genético. A Preactor sacou que não era nem um caminho, nem outro. Ela sacou que a solução eram heurísticas. O que é isso, heurística? Eu chamo heurística de, para mim, heurística é sinônimo de macetes. Eu descubro um macete para achar a melhor solução. Porque se eu for fazer uma análise combinatória, são quaquilhões de alternativas, 80 trilhões de anos, não consigo. Se eu for fazer algoritmo genético, eu acho uma solução boa.
manda o Preactor repetir essa solução, como é probabilístico, ele não repete, ele acha outra solução. Então, esse é o ponto, o calcanhar de Aquiles do algoritmo genético. Ele não consegue repetir a mesma solução. Como se você fosse repetir, fazer o mesmo filho, para nascer o mesmo cara. Não vai nascer outro cara. É probabilístico. Então, também não resolve. Então, a Preactor lançou mão de heurísticas para fazer produções viáveis, programação de produção viáveis. Aqui você tem alguns exemplos dessas heurísticas. Tá? Por exemplo, heurísticas de carregamento sequencial. Eu citei 3 ali, mas não são só 3. Porque cada uma daquelas ali você desdobra em dezenas de outras. Você pode sequenciar para frente por prioridade, sequenciar para frente por data de entrega, sequenciar para frente por ponderação de atributos, variar os atributos, calcular a prioridade. Você pode pegar cada uma daquelas heurísticas e abrir em dezenas de outras. Então você chega a ter centenas de heurísticas à tua disposição para você escolher realmente aquela que vai trazer a melhor solução para a tua programação. Quando o consultor está lá na sua empresa implantando o Preactor, um dos trabalhos que é feito em equipe, com a equipe da tua empresa e com os nossos consultores, é descobrir quais as heurísticas que melhor se adaptam à tua empresa. Porque a tua empresa tem uma característica de produção, uma característica de processo, de produtos, de atendimento de clientes, de estocagem, de políticas de atendimento. Tem um processo específico. Então, a tua empresa é muito diferente da minha. Para cada empresa, nós vamos ter uma heurística que mais se adapta para nós. Então, durante essa implantação, esse consultor, junto com a vossa equipe, já trabalha ajudando você a descobrir, entre essas centenas de heurísticas, qual ou quais a que vai trazer melhor resultado para você. Compreende como é importante essa parte? Então, veja só. Nós estamos falando principalmente de AS. Nós estamos falando de Advanced Scheduling, que é a família de 6 produtos, né? Eu tenho AS Standard, AS Professional, AS Ultimate, eu tenho o Viewer do Ultimate, eu tenho o Viewer do Professional, eu tenho o Viewer do Standard. É uma família de 6 produtos só para o AS. O que ele faz? Ele faz isso aqui para a gente, ó. Muito importante, ó. Melhor utilização dos recursos, programações realmente viáveis em função dos recursos, das restrições, dos processos e dos calendários. Opa! Então ele pega aquele caldo que é programar a fábrica, que eu resolvo na planilha Excel só os calendários e as máquinas, os recursos. Mas eu não resolvo mão de obra, não resolvo ferramental, não resolvo moldes, não resolvo energia, não resolvo matéria-prima, ordem de compra que chega na data tal. São tantas restrições que na planilha Excel fica impossível. E mesmo que eu colocasse na planilha Excel, eu ia ficar 2 dias para fazer a programação. Ele faz tudo em 2 minutos. Em muitos casos, em menos de 1 minuto. Dependendo da heurística, ele leva 1, 2, 3 minutos. Dependendo da heurística, ele leva 10 segundos, 5 segundos. Para 11 mil operações. Para 8 mil operações, para centenas de máquinas. Então, ele vai te trazer alguma coisa que eu chamaria assim de... Ixi, apagou tudo aqui. Eu chamaria de programação detalhada, aumenta o throughput, reduz estoques, melhora as entregas. É uma bola de cristal que você pode usar no chão da fábrica. Para quê?
para levar para eles o resultado de um sequenciamento, tá? Que ele vai jogar num Gantt. Sou teimoso. Nesse Gantt, no eixo Y, vão estar todas as suas máquinas aqui. Máquinas de corte, máquinas de solda, cabines de pintura, bancadas de montagem, CNCs, tornos, fresas, tanques, misturadores, embaladoras, máquinas de processo, vão estar todas aqui. Então, nesse cliente tem 900 aqui, ó. O cliente que mais tem aqui tem 900. Nosso cliente. E no eixo X, você tem o tempo, ó. Semana 2, semana 4, semana 5, semana 7, semana 8. Data, hora, minuto e segundo, você tem os fornecimentos ali em cima, as ordens de compra, são aqueles losangos que vão chegar ali. E você tem aqui embaixo a demanda, as ordens de venda dos clientes que você tem que atender. E as ordens de produção que vieram do ERP estão aqui prontas para serem, vamos dizer assim, sequenciadas. Elas estão aqui e você vai jogar elas nesse Gantt. Fazendo um sequenciamento de tal forma que você vai poder enxergar que esta operação aqui, desta ordem, está recebendo matéria-prima nessa data, por isso ele não começou ela antes, porque está dependente dessa matéria-prima. Daí está passando para a operação seguinte da mesma ordem, que é a ordem 63, para a última operação da 63, e finalmente a ordem 63 está fornecendo produto intermediário para a ordem 56. Aqui, se eu conseguisse um zoom aqui, seria interessante, porque eu ia mostrar para você que quando eu estou indo dentro da mesma ordem, da operação 10 para 20, da 20 para 30, a linha é cheia. Quando eu vou de uma ordem para outra, da ordem 63 para a ordem 56, a linha é tracejada. É encadeamento de ordens. É a alocação de uma ordem na outra. É um produto intermediário alimentando um produto acabado, que por sua vez está alimentando pedidos de vendas, que por sua vez está recebendo matéria-prima daquela ordem de compra ali. Perfeito? Então você tem aqui o Bill of Process completo, né, vamos dizer assim, desde a matéria-prima até o pedido de venda. O nome disso aqui não é supply chain? É, né? Você está enxergando a tua produção, o supply chain da tua empresa, recebendo matéria-prima do fornecedor, tem uma data, tem um compromisso, você está sequenciando a fábrica para fazer os produtos intermediários, e daí carregando esses produtos intermediários em produto acabado, fazendo a montagem, terminando o produto e atendendo o pedido do cliente. O teu supply chain completo está ali, de forma finita. E olhe, você está aqui, vamos supor, no dia, aqui nesse vermelho aqui, você está aqui na data de hoje e está enxergando um mês na frente. Você está enxergando por visibilidade se você está atrasando algum pedido daqui a um mês. Então você já pode começar a pensar em tomar providência hoje. Antecipar a entrega do fornecimento, botar hora extra numa determinada máquina, criar um turno, contratar mais gente, resolver esse atraso para ele não acontecer. O nome disso é visibilidade, que eu considero um dos principais benefícios. Agora, você está olhando aqui o Bill of Process, mas o Preacto permite que você enxergue isso também através de Bill of Material. Você pode enxergar aqui a ordem 56, aquela mesma ordem que você estava olhando aqui, ó, a 56, alimentando o pedido de venda e recebendo o PI da 63, você pode vir aqui e enxergar ela aqui, a 56, atendendo o pedido de vendas e recebendo o PI da 63 e navegar pelo Bill of Material. Então você navega pelo Bill of Process e pelo Bill of Material.
o que for mais conveniente para você. Sendo que esse aqui já te indica todas as faltas de material, se por acaso acontecer, já te dá um gráfico aqui por componente, ó o gráfico do X aqui, ó. Aqui eu estou produzindo, aqui eu estou consumindo, produzindo, consumindo. Esse gráfico, eu brinco que eu sou do tempo do Cardex, né? Que eu já sou, como o Renato falou, tenho 85 anos de experiência só em Priacto. Então, no meu tempo, tinha o Cardex, para a gente enxergar num relatório, né, uma matéria-prima, o que entrou, o que saiu, o saldo por dia, como se fosse um conta corrente de estoque, né, Cardex. Aquilo ali é um Cardex gráfico, finito, eletrônico, moderno, piramidal, como costumam dizer. Né? Olha aqui, ó. Você abre esse zoom aqui, você vai numa bolinha daquela ali, dá um clique, ele abre qual a ordem de produção que está naquela bolinha levantando o estoque. Abre a ordem, você enxerga o produto, a data, todo o compromisso. Você tem a fábrica de uma forma assim, digital e gráfica na tua frente, seja por Bill of Process, seja por Bill of Material. Isso é só o AS. Ao mesmo tempo, ele está atendendo se você tem mão de obra, se você tem ferramental, moldes, se você tem equipe de setup, se você tem energia, se você está ligando as máquinas no horário certo para não pagar multa, para Celesc, para Copel, para sei lá quem mais. Isso se chama restrições secundárias. Ao mesmo tempo, ele está obedecendo estas restrições. Ao mesmo tempo, uma vez feita uma programação, você pode fazer a métrica dessa programação, verificar se ela é boa ou não, em termos de quantidade de setup, em termos de custo, em termos de quantidade de ordens atrasadas. Se você não estiver satisfeito, você salva esse cenário com o nome de cenário 1, vamos supor, e usa uma outra heurística e faz outra programação e compara o cenário 2 com o cenário 1. Você pode comparar graficamente, você pode comparar por relatórios de custo e por relatórios de comparação de cenários, ou por visões personalizadas. Ao mesmo tempo, você escolheu o melhor cenário, você pode tirar o teu carga-máquina real de todas as máquinas da fábrica para saber realmente qual é o OEE projetado para cada máquina da tua fábrica, onde é que estão os gargalos, onde é que estão os problemas, onde é que você tem que agir para aumentar o throughput, aumentar a capacidade de produção. Isso que você acabou de ver, digamos assim, foi um highlight do AS. E o AP, hein? Dá a impressão que o AP é o patinho feio, né? Porque a gente fala que tem a família do AP e do AS, tem 2 produtos AP e 6 produtos AS, e entra numa conversa de desafios, de matemática, probabilidade heurística, entra no AS, mostra o AS e o AP é o patinho feio. Não é. Eu considero o AP muito mais importante do que o AS. O AP está no nível estratégico da empresa. Porque com AP, você vai determinar, você vai conseguir informações para o SOP, para o Sales and Operation Plan, para o presidente se reunir uma vez por mês com o diretor comercial, com o diretor industrial, e ver se nós temos capacidade para aquilo que a área de vendas está querendo vender. O AP é para isso. Ele é estratégico. Ele é aproximado. Ele é resumido. E ele tem digamos assim, ele é para um período maior de planejamento. Eu estou enxergando o semestre. Eu estou enxergando no ano. A área de vendas quer aumentar as vendas da família 15% em 20% nesse semestre. Eu tenho capacidade para isso na fábrica? Isso é o AP. Então ele é mais estratégico, ele está num nível de diretoria, ele está num nível de planejar o que eu vou produzir, para manter níveis de estoques adequados, né? Porque às vezes quem produz para estoque, make to stock, né? Enerbras, né? Fremax, né? Metisa, né? Quem outros clientes nossos que estão aí para eu não ser? Ok.
Todos trabalham com make to stock e make to order. Se você não tem uma ferramenta igual a AP, você tem milhares de itens, acontece aquilo que acontece com todo mundo. Cai o pedido do cliente que devia estar no estoque, você vai lá no estoque, não tem estoque. Em compensação, tem uns itens que não cai pedido faz 200 anos, tem aqueles monte de estoque lá. Não é isso que acontece? Isso é falta de AP. É falta de usar o Advanced Planning. Ah, mas agora eu vou usar o MRP do SAP. Então agora não vai acontecer mais isso. Eu vou planejar tudo que eu tenho que produzir para não acontecer mais isso. Só que não adianta, ele planeja o que tem que produzir, mas ele não olha no gargalo para ver se eu tenho capacidade de produzir aquilo no momento que ele planeja. Entendeu? E o AP faz isso. Ele vê o que você precisa produzir dos teus milhares de SKUs e vê se tem capacidade para cada SKU desse. E não vai ter. Você sabe que não vai ter. Então, como é que o AP faz? Ele baixa os dias de cobertura de estoque dos itens mais favorecidos para tirar capacidade, para sobrar capacidade para os menos favorecidos. Ele distribui a curva de estoque de forma que todos os milhares de SKUs vão ser atendidos dentro da capacidade que eu tenho. Em outras palavras, quando você planejou no AP sem capacidade finita, ele fez isso aqui, ó. Nessa máquina aqui, nesse dia aqui, eu tenho sobrecarga, aqui eu tenho folga, sobrecarga, folga, na outra máquina também. Certo? Apesar de que ele está tentando aqui manter os estoques aqui. Tem dia aqui que está botando até estoque demais aqui. A área comercial que é o estoque aqui na área azul aqui. Aqui está o big arquivo de planejamento. Milhares de linhas de planejamento, porque eu posso estar planejando 30 dias na frente, 1 ano na frente. Quando você usa o AP com capacidade finita, ao invés dele fazer essa besteira que foi feita aqui, ele faz isso aqui, ó. Olha só. A capacidade desse gargalo aqui é o azul, não tem ninguém passando da capacidade. A capacidade desse gargalo aqui é o amarelo, não tem ninguém passando da capacidade. Ele respeitou a capacidade de cada gargalo. Como que ele fez isso? Ele reduziu o estoque, ao invés de deixar o estoque lá no ideal, onde a área comercial queria, ele, em cada item ele fez um pouquinho menos do que o ideal, mas respeitando o mínimo que a área comercial pediu, de forma que ele não está atendendo teus 2.000 SKUs de forma ideal. Ele está atendendo os 2.000 abaixo do ideal que a área comercial pediu. Mas, entretanto, todos estão atendidos, respeitando a tua capacidade de produção por gargalo. Perfeito? Então, esse é o AP, esse é o Advanced Planning. Aqui eu considero que ele está fazendo um scheduling. E aqui ele está fazendo um planning. Perfeito? Ficou claro a diferença do AP e do AS? Trocando em miúdos. Qual a proposta de valor que o Preacto traz para nós? Gente, o Preacto traz para nós rapidez. Lembra lá? Agilidade. Eu reprogramo em segundos. O que mais que ele traz para nós? Inteligência. Lembra a história das heurísticas? As heurísticas é a maior prova de inteligência do Preactor. Onde eu vou encontrar isso? Em qual outro produto? O que mais ele traz para nós? Ele é efetivo. Ele é efetivo. Ele realmente vai te trazer resultados comprovados. Otimizar os estoques, diminuir o working process, diminuir o setup, aumentar a produtividade. E o principal de todos, melhorar o nível de serviço para o nosso cliente. Não é isso? Principal de todos. Então, ele é efetivo nesse sentido. O que mais que ele traz para nós?
Ele traz uma escalabilidade. Você pode começar com standard, depois ir para um professional, depois ir para um ultimate. Você pode, mesmo que comece com o ultimate, fazer uma solução mais simples, depois avançar para uma mais complexa. Nós temos empresas que primeiro sequenciou a estamparia, depois sequenciou o corte, depois sequenciou a pintura, depois sequenciou a esmaltação, e agora que vai sequenciar a montagem. Depois de anos, vai crescendo a solução. Não precisa levar uma patada de cara para a gente se quebrar. Ele é completamente escalável. O que ele traz para nós? Preços competitivos. Existem diferentes formas de licenciamento. Você pode comprar a licença, licença perpétua. Você pode alugar a licença. Você pode fazer uma assinatura da licença, que fica um negócio completamente affordable, acessível para qualquer empresa, seja ela pequena ou seja ela grande. Você tem essas formas de licenciamento. Ele traz para nós uma estabilidade, uma madureza. É um produto que já vai para mais de 20 anos de investimento nele. Só com a Siemens já são mais de 6 anos de investimento. 2 versões novas por ano, em média. A cada 6 meses, uma versão nova. Com mais funcionalidades, mais facilidades e correções de erros, e melhorias e benefícios para os clientes. Tá? Totalmente flexível. Configura para cada cliente. Ele é um Lego. Você monta o Preactor conforme você precisa para atender a tua empresa. Não é a tua empresa ter que se adaptar ao jeito que o Preactor funciona. Não. Você monta a configuração para atender a tua empresa. Né? E você vai usar um produto que está disponível em mais de 30 idiomas no mundo, usado no mundo inteiro, com suporte 24/7, com centenas de histórias de sucesso no mundo inteiro. Só a PS3, em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com os nossos clientes que nós temos, se nós fôssemos contar nossas histórias de sucesso e de dificuldades, porque nem tudo é só um mar de rosas, daria para a gente ficar um dia inteiro aqui trocando experiências com clientes. Finalmente, quais são os benefícios mesmo de se programar, planejar e programar a produção com APS? Que foi a nossa primeira pergunta. Eu tomei a liberdade, eu pedi licença para o cliente, mas o cliente publicou isso aqui no jornal. Então eu disse para ele, eu vou mostrar no evento amanhã em Joinville. Olha o que ele escreveu. Neste ano começamos a implementar na Sulmac Microfusão o Preactor, software lead mundial em sua categoria, que sequencia e programa a produção instantaneamente. Não é bem instantaneamente, leva alguns segundos, tá? Leva alguns minutos. Softwares como este ocasionam às empresas inúmeros benefícios, como, por exemplo, o aumento de produtividade, a redução dos estoques, a redução dos materiais em processos e a melhoria na performance de entrega. Com um simples clique, será possível identificar ordens atrasadas e interagir com o quadro de programação. Com este software, a equipe de vendas poderá verificar o andamento dos pedidos, simular os atendimentos e avaliar os prazos de entregas. As compras de materiais e insumos poderão ser programadas com mais segurança. A manutenção trabalhará com mais previsibilidade e a produção aumentará sua produtividade, pois os gargalos serão previamente tratados. Desculpe, mas como o cliente publicou isso espontaneamente, nós tomamos a liberdade de pedir para ele, para mostrar aqui, embora nós vamos ter na sequência, depois do café, um testemunho de um cliente nosso também, de como foi a implementação na empresa dele. Perfeito? Então, vamos para a parte final da nossa fala de hoje, que é aberto para perguntas de vocês. Fiquem à vontade. Quem se habilita aí? Primeiro. Opa!
Atrás. O microfone lá, por favor. A última fila. Aí todo mundo escuta. Tem alguém da Sumac hoje aqui? Eu vi que tinha... Ah, tá lá. Mas a gente não falou mal deles, hein? Sumac tem. Legal. Tudo bem? Marcelo, do Grupo Oxford. Você mostrou o gráfico do balanceamento do gargalo, considerando ali estoque e ordens, produtos make to order e make to stock. Considerando, eu consigo fazer um cenário onde eu consigo colocar um produto make to order, que ele seja de longo período de produção, e se em algum momento ele vai extrapolar meu estoque mínimo, que tu mostrou que a área comercial estabeleceu, e projetar isso, e enxergar que em algum momento ele vai estourar o estoque mínimo dentro de algumas premissas. Excelente pergunta, Marcelo. Muito obrigado. Da Oxford, né? Então, Marcelo, o AP, quando ele faz o planejamento, ele tem heurística diferente para os produtos que você declara como make to stock e produtos que você declara como make to order. Ele faz heurísticas diferentes. Quando ele pega um produto make to stock e vê que não tem capacidade, ele tenta baixar os dias de cobertura desse produto para caber dentro da capacidade, e se mesmo assim não funcionar, ele joga para o dia seguinte a produção. Porque como é make to stock, se ele jogar para o dia seguinte, significa que o nível de estoque vai baixar um pouco, mas não vai zerar, nem vai entrar em stockout, nem vai entrar no mínimo. Ele não deixa entrar, entendeu? Ele joga para o dia seguinte. Quando ele identifica que o produto é make to order, ele não reduz, porque ele sabe que essa quantidade é para atender um pedido. Ele não pode fazer o squeeze, igual ele faz no make to stock. Ele respeita a quantidade, porque é make to order. E como é que ele faz para resolver daí? Ele antecipa. No make to stock, ele posterga. No make to order, ele antecipa a produção para o dia anterior, para 2 dias anterior, para onde couber antes, já que no dia ele não vai conseguir fazer, por falta de capacidade. Então, ele não compromete o teu pedido do make to order. Tá? Mas, considerando que eu estou fazendo uma cotação de um make to order, com um prazo determinado de entrega. Pois é. Eu estou um prazo curto de entrega. Eu consigo, então, mas simular, em algum momento, pode ser que ele gere um gargalo em alguma das minhas máquinas e eu ou eu decido reduzir a zero algum estoque, ou eu não aceito o pedido. Neste caso, nós vamos sugerir a você, a sua empresa, que não faça isso no AP, que faça isso no AS. Você está com a programação do AS pronta para o mês inteiro, você tem as ordens firmes e as planejadas, e você está fazendo uma sondagem sobre um determinado item, se você consegue produzir. Joga ele no AS. O AS tem uma função chamada ordem de consulta. Você faz uma ordem de consulta no AS dizendo assim, para quando eu posso prometer 200.000 unidades dessa louça aqui, dessa porcelana aqui, 200.000 unidades lá para Leroy Merlin, para quando eu posso prometer? O AS gera uma ordem de consulta fictícia, pseudo-ordem, gera as ordens de produtos intermediários necessários da cadeia do Bill of Process, do Bill of Material, gera as ordens de compras de matéria-primas necessária, joga na tua programação do AS e responde para você. Pode prometer para o dia 20 de junho. Porque daí o AS tem o detalhamento da carga de todos os centros de trabalho, de todas as matérias-primas envolvidas e de como a tua fábrica está comprometida. Então, nesse caso, eu sugiro você usar a ordem de consulta do AS, não o AP, porque o AP não seria adequado para te ajudar nisso daí. Obrigado. Mais perguntas? Lá no fundo. Bom dia, Danilo da Granasso Fundição.
Eu trabalho na parte do PCP lá, né? E minha dúvida é a seguinte, tipo, se nós fazemos a implantação de um software como esse que você demonstrou ali, a gente trabalha só com pedidos do cliente, né? A gente não produz nada para estoque. E a gente tem os clientes, principalmente automotivos, que ele oscilam muito a carteira, né? Então, tipo assim, eles lançam a carteira ali firme para 15, 20 dias, só que eles têm uma previsão, vamos supor, até final do ano. E quando eles alteram, muitas vezes tem peça que, tu tem lá na porta da usinagem já esperando para usinar, e eles aquele item eles não precisam mais para aquela semana, eles jogam para frente e puxam outro que dá lá para cá, que às vezes tu está aqui no processo inicial ainda, né? O software tem algum sistema que faz esse comparativo? Tipo assim, eu estou lá com... Eles compram, por exemplo, 40 itens diferentes e eles oscilam, né? Então, tipo assim, eu estou lá com a demanda mensal deles ali e eles pegam essa semana e atualizam a carteira. Hoje a gente tem que ficar lá, igual tu falei, jogando em planilhas de Excel para ficar vendo onde aumentou, onde diminuiu e fazer um questionamento para eles. O software tem isso, tipo, eu vou jogar lá, hoje está assim, e se eu lançar essa previsão, vai ficar assim. Esse aumentou, esse diminuiu, entendeu? Perdão, eu não gravei seu nome. Danilo. Danilo, olha só. Você tocou num ponto crucial. Esse é o maior benefício do AS, nesse caso. A você, em poucos minutos, fazer um what if, né? E se... Tá, o cara mudou a programação. Aliás, isso não é novidade, né? Quem é dos tiers 1, 2 da automotiva sabe que eles matam a gente, né? Eles fazem uma programação que eles não cumprem e trocam na última hora a programação da semana que vem, etc. Você precisa ter rapidez para mudar essa programação e ver o impacto dela. Porque eles tanto podem mudar para menos como para mais. Você precisa, em poucos minutos, criar um novo cenário com essa nova programação deles. Você pode deixar o teu cenário que está ali separado no Preacto. É o cenário normal. Deveria ser. Você pode criar um outro cenário com a nova programação deles, tá? Colocar junto com aquele cenário, tirando as ordens anteriores, colocando as novas e ver o impacto disso. Enxergar, visibilidade. Vou conseguir cumprir os novos prazos, as novas quantidades? Provavelmente não. Agora, um detalhe importante. O Preacto não tem tecla pimba. Você não vai poder apertar uma tecla e o Preacto te dá a solução pronta, assim. Não. Você vai usar as heurísticas dele, usar a tua sagacidade em usar o Preactor e as heurísticas dele, e procurar uma solução junto com o Preactor, um cenário que resolva. Então, digamos o seguinte, você não está atendendo só a Mercedes, você está atendendo a Renault, e está atendendo a BMW, e está atendendo sei lá mais quem. Você pode fazer cenários assim. E se eu programar a família ou o cliente X de uma maneira diferente do cliente Y? Será que eu não resolvo esse cliente Y porque foi ele que mudou a programação? Então você começa a brincar com as possibilidades de heurísticas até você encontrar a solução para se seguir na programação, apesar da alteração feita pela montadora. Justamente a agilidade vai te permitir fazer isso. Se não fosse ágil, se ele não fizesse isso em segundos e minutos, você não teria como fazer isso. Tá? Você vai contar com a agilidade e as heurísticas dele, e a tua inteligência para procurar a solução e encontrar a solução. Ele sozinho, ele não vai encontrar a solução. Ele não tem tecla pimba. Eu não sei se eu fui objetivo na resposta a você. Sim, sim. Uhum. Ok. Mais perguntas? Olá, bom dia. Meu nome é Cleverson, trabalho na metalúrgica FAI de Indaial. Aparecido, eu tenho uma dúvida em relação a como é que você recomendaria a gente tratar situações relacionadas a terceiros, onde a gente basicamente tem um lead time cadastrado, provavelmente, pelo menos na nossa empresa é assim, 10 dias, por exemplo, e a gente acaba reparando diariamente o APS, e a pergunta é, a gente vai reparando e empurrando esses 10 dias sempre para frente? Como é que a gente trata isso? Na verdade, a gente tem na verdade,
o AS com Sim, concorrente vocês de são vocês. clientes, vocês são usuários AS, não foi a PS3 que implantou, mas foi um parceiro Foi um nosso. parceiro de vocês. E é uma dificuldade que a gente tem até hoje, na verdade, essa dúvida em relação a como tratar essas questões quando a gente manda para terceiro uma peça. Olha, normalmente, Cleverson, não é obrigatório, mas normalmente as empresas, quando a gente implanta o AS, a gente trata terceiro como recurso infinito com o turno. Eu tenho um terceiro que faz tratamento térmico para mim, por exemplo. Normalmente eu tenho um contrato com esse terceiro, que se eu mandar até 100 peças por dia, ele me entrega em 24 horas, ou me entrega em 48 horas. Então, eu mando as 100 peças para o terceiro, no Gantt do Preacto, e digo que esse terceiro é infinito com o turno. Ele vai aceitar 100 ordens de produção em paralelo, infinito, com um tempo de lote daí, não um tempo por item. Um tempo por lote de 48 horas, porque eu vou receber de volta dele em 48 horas. Assim que ele entra no sequenciamento, normalmente. Tá? Porque se você não fizer dessa forma, tratar o terceiro como um recurso infinito por turno e tempo por lote, você vai ter que sequenciar o terceiro. Você vai ter que entrar lá nas máquinas do terceiro e sequenciar para ele, para você saber quando é que ele vai te entregar. Isso não é possível. Então, a tua sugestão, no caso, seria, nessa operação, travar na hora de reparar? Também. Porque se eu reparar, ele vai Também. sempre jogar 48 horas para frente, né? Exatamente, também. Travar na hora de reparar. Exatamente. Tá, ok. Mais pergunta? Tem mais duas perguntas aqui na frente. Tem uma do Cleones e uma do Giovanni aqui. Só um pouquinho, Giovanni. Tá? Pode ser. Bom dia, meu nome é Cleones, eu sou gerente de PCP na Sancris. Nós somos clientes AP e AS. É mesmo. Nós já temos... Então não é só a Fremax, não é só a Metisa, não é só quem mais que eu falei? Metisa, Fremax, Rudolf, Sancris, Hergen está aí, a FAI está aí, é cliente do Preacto, Sulmac está aí, temos vários clientes aí. Sim, nós já temos o AS implantado e estamos próximo de fazer o Go Live do AP. Por estratégia da empresa, nós não vamos utilizar o MRP, pelo tamanho do projeto, né? A gente decidiu não implantar o MRP agora. Isso vai ficar para uma outra etapa. A pergunta é, se o AP, mais tarde, quando a gente for usar o MRP, no exemplo do nosso colega ali, de eu colocar uma ordem de produção fictícia para simular o prazo de entrega de um pedido. Isso acontece muito para nós em pedidos de exportação. Eu vou colocar uma ordem de produção fictícia para saber se eu tenho capacidade de entregar. O AP ou o AS vai estar levando em conta o prazo de ressuprimento do meu fornecedor de embalagem, de cones, essas coisas? Senhor. Eu consigo simular esse prazo de ressuprimento? Sim, senhor. Sugiro que quando vocês forem fazer isso, façam no AS. O AS tem um arquivo novo, o AS tem um arquivo chamado itens comprados. E nos itens comprados tem o lead time do fornecedor. Quando ele explodir a ordem de consulta de produto acabado intermediário e ordem de compra, ele respeita o lead time do fornecedor. Faça no AS, que o AP não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque o AS obedece à cadeia do processo inteira e o AP só olha o gargalo. Então, a gente, inclusive, sugere que o AP seja usado como MPS e não como MRP. Entendeu? Deixa o MRP por conta do ERP. Usa o AP como MPS, que é o grande poder dele. Okay? Giovanni. Obrigado. Parabéns aí. Uma pergunta. Qual é a sua experiência em relação à integração do APS com os vários ERPs que tem aí no mercado? Perfeito. Nós já temos integração com SAP, muitas integrações com TOTUS Proteus, TOTUS DataSul, já temos integração com Sapiens da Senior e já temos integrações com vários outros ERPs pequenos, como MaxiPro, Focus, como é que é lá na Sancris o ERP? Tecmicro.
Então, nós temos dezenas de ERPs já integrados. Não existe segredo na integração. Ela é uma integração básica, banco a banco. O Preacto admite 3 tipos de integração, a gente usa 2, praticamente, que é arquivos textos ou arquivo CSV ou banco a banco, arquivo binário em banco SQL Server. Ele tem o Web Service, mas a gente não usa ainda. A gente usaria o Web Service na integração com o MES da Siemens. A gente usa mais banco a banco. Não existe segredo técnico nisso. Muito tranquilo. Quando temos dificuldades, não é na integração, é na falta dos dados lá no ERP. Isso sim. Né, Metiza? Apanhamos um monte lá. Você vai lá no ERP, não tem o roteiro, não tem as ferramentas, não tem os tempos. Então, não é a integração o problema. O problema é a falta da informação para vir para ele. Ok, Giovanni?